E por fim, então, nós vamos ver os impactos ambientais do turismo. Nessa apresentação eu tenho medo assim, de ser muito redundante com os acadêmicos que vieram da gestão ambiental e ser muito superficial com os acadêmicos que vieram da administração. Talvez não tenham desenvolvido tantos conhecimentos a respeito dos impactos ambientais. Mas eu tentei achar um equilíbrio aqui. Se tiverem qualquer dúvida, tá, vocês podem entrar em contato comigo. Então, com relação aos impactos ambientais positivos da atividade do turismo, que em geral o turismo ele promove uma conscientização ambiental e uma sensibilização com relação aos recursos, aos limites dos recursos naturais. Então, às vezes, tu conhecer uma outra região onde as dificuldades ou a realidade ambiental, né, o bioma onde está inserido, a disponibilidade de sombras, verde, madeira, água, solo fértil, então enxergando outras realidades, às vezes a gente percebe e valoriza um pouco mais o que tem na nossa comunidade, ou a gente percebe outras práticas que podem ser adotadas na nossa comunidade. Então, assim, a prática do turismo ela pode promover tanto essa conscientização como a sensibilização ambiental. Em geral, né, pode provocar piora no meio ambiente local por causa das construções, da infraestrutura que acaba ocupando boa parte do território e degradando a paisagem natural. Mas, em certos momentos, né, se o objetivo do turismo é o turismo na natureza, a tendência é que a natureza seja valorizada e vários pontos do meio ambiente local acabam sendo recuperados. E também ele tende a promover a proteção e a conservação da vida selvagem, principalmente o ecoturismo. O ecoturismo tem muita questão da observação das plantas, dos vegetais, de espécies diferentes, né? E de vários espécimes da fauna. E com isso, preservar, né, essa biodiversidade é essencial para manter aquela atividade turística, né? Então, se por acaso determinada espécie for extinta, né, e um dos objetivos do turismo é a visualização, a observação daquela espécie, isso acaba se perdendo. Então, aqui como exemplo, né, a questão da conscientização ambiental, né, existem vários locais que fazem recuperação de espécies, né, de espécies da fauna, e elas não têm condições de voltar para o meio ambiente natural, né, e porque o impacto na vida delas já foi muito grande, ou porque elas estão feridas, ou qualquer coisa assim. E elas são utilizadas para essas atividades de interação com a comunidade, de conscientização ambiental. Um exemplo próximo aqui é o Zoológico de Gramado, né? Ele, em geral, ele é menos famoso do que o de Sapucaia, porque o de Sapucaia tem as espécies exóticas, né? Aquelas espécies que não existem aqui, tipo elefante, zebra, que são de outros locais do mundo. Mas o Zoológico de Gramado ele tem só espécies locais, mas são essas espécies restauradas da fauna. Então tem araras, tem várias espécies daqui da região, tá? Tem lobo-guará, várias espécies que são daqui do Brasil, né? Da nossa realidade. E em geral são espécies que foram resgatadas de algum ou acidente, atropelamento, ou de cativeiro, né? Várias araras lá, tinham araras gigantes que eram criadas em apartamento, então atrofiou a asa delas, elas não têm mais condições de voar. E aí tu entra na gaiola e tu passa pelo meio dos pássaros, convive com eles, chega bem pertinho deles. São animais esses que foram resgatados, em geral, eles estão acostumados com o convívio humano, né? Então dá para passear com criança com eles de uma forma bem tranquila. Então existem vários locais que trabalham, assim, mantendo alguns animais em cativeiro para conscientização ambiental. Teve uma campanha, agora eu me esqueci qual é a praia do Rio de Janeiro que fez essa campanha, eu aprendi que era justamente sobre essa questão da conscientização ambiental, né? Como o turismo naquela região, né? Hashtag eu aprendi que era como o turismo na região auxiliou
na compreensão das questões ambientais e sociais locais. E da conscientização ambiental tem várias iniciativas, assim, de no próprio hotel ter orientações, né, de desligar a luz, ou ter mecanismos, né, de quando tu tira a chave, aquela chave eletrônica, quando tu tira a chave desliga tudo do quarto. Então tem várias pequenas ações na rede hoteleira, na recepção dos turistas, nos locais de visitação, que de certa forma provoca um pouco a reflexão. Né? Na nossa casa a gente não desliga a luz quando sai do quarto, mas sabe, no hotel há essa preocupação, então às vezes isso gera um questionamento, né? Dá aquele clique assim de que interessante, quando tira a chave desliga tudo. Aí a gente pensa, né, que diferença isso faz na conta de luz, que diferença isso faz em termos ambientais, né, de não precisar gerar e distribuir e perder boa parte dessa energia no trajeto. Melhorias no ambiente local, então aqui tem um exemplo, né, do grupo Nascente Azul, né, que é um dos grupos que trabalha em Bonito. E no site deles, eles têm uma série dessas ilustrações mostrando ações que eles realizaram para a melhoria dos ambientes no local. Né? Então, tem essa situação ali de cima, que foi a recuperação numa área que estava degradada, né? Pela recuperação da mata ciliar e restauração das nascentes. Né? Então, essa área estava degradada, né? E eles conseguiram recuperar. Então, o antes ali é essa parte degradada e o depois é a cachoeira bonitinha. E também esse lago, né, esse açude que estava todo pisoteado, provavelmente era usado para criação de gado, alguma coisa assim, por causa das pegadas. Então tem esse impacto ambiental aqui, né, a água turva, o pisoteio e tudo mais, e a estrutura que eles construíram para melhorar esse ambiente e poder aproveitar esse lago, né, de uma forma turística. Então, isso é um exemplo de melhoria do meio ambiente local. Então, um exemplo de conservação ambiental, né, o turismo de observação da fauna em unidade de conservação, como eu disse antes, né, se o objetivo é observar a fauna, então a fauna tem que existir, tem que ter medidas de conservação ambiental dessa fauna. Então, esse é um exemplo de Fernando de Noronha, né, que é o projeto Golfinho Rotador, que é uma espécie que está em extinção. E aqui também mostrando, né, a visitação em unidade de conservação federais, né, como ela aumentou de 2006 para cá. Né? Então foi um aumento muito grande, passou de 2.900 para 12.400 visitações. Então isso é bem significativo para a economia local. Né? Tanto que o Ministério do Turismo o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente estão buscando investir nessa questão do ecoturismo, né, do turismo em unidade de conservação. Pode-se dizer que é questionável a forma como eles estão fazendo isso, né, porque a intenção é eles passarem essa responsabilidade para a iniciativa privada. Mas, de qualquer forma, né, é uma forma de valorização, de atrair as pessoas para lá, e a gente tem que ficar na torcida que os empresários que assumirem esse compromisso realmente tenham o comprometimento com a conservação ambiental e que haja certa fiscalização do governo para tomar medidas caso os parâmetros estabelecidos no contrato, nesses contratos de parceria público-privada, não sejam cumpridos. Com relação aos impactos ambientais negativos, né, os principais é o desenvolvimento inadequado, né, a ocupação do território de uma forma inapropriada, que acaba perdendo a caracterização da paisagem, o atrativo natural local acaba sendo perdido pelo desenvolvimento, a perda de habitats naturais, suas consequências, né, na vida selvagem, a destruição do meio ambiente por desmatamento, fragmentação florestal, diminuição da fauna, acúmulo de resíduos sólidos, lançamento de efluentes, poluição do ar, poluição sonora. Então tem uma série de fatores aí que se relacionam também. A superpopulação, né, o excesso de turistas no local,
que provoca, por exemplo, filas em supermercados, que provoca inflação, que provoca superocupação de atrativos, que provoca congestionamentos no local. Então, acaba afetando a vida da população local em função, né, da atividade turística intensa demais, né, além da capacidade de suporte, de recepção daquela comunidade. E atividades visitando o meio e a visitação maciça podem ser também fatores que afetam negativamente o meio. Um dos exemplos mais clássicos de desenvolvimento inadequado é a situação da praia de Pattaya, na Tailândia, né? É um dos exemplos mais clássicos, assim, mais apontados como exemplo de superdesenvolvimento, né? Era uma península, assim, uma área de praia que tinha características naturais belíssimas e ela foi absolutamente toda ocupada por um turismo urbano, né? Então ela perdeu a sua caracterização, assim, e são mega empreendimentos, né, que ficam em toda a praia. Uma das pontas dessa península, uma das pontas dessa área aqui, tem esse mega empreendimento que foi colocado, né? Então praticamente não tem centímetro quadrado que não tenha construção e luzes, né? Construção e luzes. E isso acabou descaracterizando os atrativos naturais, os atrativos, a paisagem local, que era o atrativo inicial da praia. Aqui como exemplo, né, de afetar o meio ambiente, né, afetar a biodiversidade e o habitat das espécies, né, acabar provocando extinção de espécies. Um exemplo é a Ilha de Galápagos, que tem uma biodiversidade incrível, né? Foi uma das ilhas visitadas por Charles Darwin quando ele estava fazendo o livro, né? Que deu aquele clique do livro da teoria da evolução das espécies. E toda a biodiversidade que existe na Ilha de Galápagos, ela está sendo perdida pela intervenção humana em grande parte, em função do turismo. E também a ilha grega de Zakynthos, tá? Que é um exemplo de impacto, né, do habitat das tartarugas marinhas, porque a ocupação das praias e a iluminação artificial da praia afetou o local de desova das tartarugas marinhas, né? As tartarugas marinhas vão até a praia, elas desovam, enterram seus ovos, que são extremamente delicados, e aí se tiver poluição, barulho, pisoteio, né, poluição, barulho, tráfego de pessoas, ou a tartaruga nem vai, né, essa tartaruga marinha nem vai subir até a praia para desovar, porque ela não vai encontrar um local tranquilo para depositar seus ovos. Ou se ela consegue colocar os seus ovos e os filhotes conseguem sobreviver, os ovos conseguem sobreviver, e os filhotes conseguem nascer, eles perdem a noção, eles despertam à noite e eles buscam o brilho do mar para ir em direção à água, né? E a iluminação artificial faz com que eles andem por caminho errado e acabem encontrando predadores em vez de encontrar o seu local seguro, né, que é o mar. Então, toda essa alteração da praia acaba afetando uma espécie marinha, né, que precisa desse local, que esse local faz parte do habitat dela, embora ela não viva ali constantemente, né, ela só visite em determinados momentos da sua vida. A geração de resíduos é um sério problema, principalmente onde tem turismo em massa e principalmente no litoral brasileiro, né, por causa da falta de saneamento. Então, ali um exemplo, né, no final de tarde numa praia de Copacabana, todos os garis ali trabalhando na limpeza e tudo mais, e mesmo assim, em uma situação bem complicada ali de excesso de resíduos, né, nas areias da praia. E imaginem também que calçadão, toda aquela parte também vai estar numa situação semelhante.
E com relação ao saneamento, é um problema de praticamente todas as praias litorâneas brasileiras, né? Jogam o esgoto não tratado diretamente no mar, né? O mar dilui o esgoto, né? Aquele montão de água dilui o esgoto. Só que principalmente quando tem muitos turistas na praia, coisa assim, que a geração de efluentes é maior, que é justamente na alta temporada, acaba poluindo a água daquela região ali, até que esse efluente seja diluído, né, e alcance uma situação de balneabilidade, demora. Então, praticamente tem períodos do ano que praticamente metade das praias brasileiras não estão balneáveis, né, elas não estão em condições sanitárias de mergulho, de as pessoas se banharem por causa dos efluentes lançados lá. Então, esse aqui é uma imagem que foi do ano passado ou retrasado, eu tô meio perdida com essa história do distanciamento social, mas foi o 2019 ou 2020, e em Meia Praia, em Itapema, né, eles flagraram essa situação aí de esgoto doméstico, indo diretamente para o mar, assim, com um volume bem grande, assim, bem assustador. E com relação à superpopulação e congestionamento, né, aqui entra o congestionamento de chegada até a praia, né, do transporte até a praia. Esse aqui é a via que liga São Paulo ao litoral oeste, lá de São Paulo, litoral norte de São Paulo. Aqui uma praia de Santa Catarina, né, superlotada, inclusive agora nessa época de Covid, algumas pessoas com máscara, outras não. Então, muitas pessoas ocupando a areia, assim, não tem nenhum espaço para tu sentar, descansar, relaxar na beira da praia. Então, é uma situação bem de superlotação mesmo. E aqui uma situação da praia de Atalaia, né, em Salinas, que é semelhante a Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, né, que é uma faixa de areia muito extensa, e as pessoas vão até essa faixa de areia de carros para curtir a paisagem, para relaxar, tomar uma cerveja, sei lá, ouvir uma música. Então, nessa praia de Atalaia está tendo uma competição e um conflito não entre moradores e turistas, mas entre turistas e turistas. Turistas que vão de carro, turistas que querem curtir a paisagem a pé. E a degradação ambiental, aqui eu botei como exemplo as trilhas, né? Embora tenha degradação ambiental em vários fatores relacionados ao turismo, mas pelas trilhas serem meio à vegetação, uma área mais preservada, fica mais visível essa questão da degradação ambiental. Né? Então aqui tem um exemplo de trilhas, né? Que dá para notar aqui que a trilha está toda esburacada em função da erosão. Isso se deve ou a mau planejamento da trilha ou a sobrecarga da trilha, né? Se tem muito pisoteio naquela trilha, ela acaba sofrendo, né, um processo de compactação e de alteração das características do solo que facilita o processo de erosão linear que forma esses buracos. Né? Aqui um exemplo, né, uma trilha com muitas pichações nas rochas, vários monumentos e características pichadas, né, que também é uma feição de degradação. E aqui, só para exemplificar, né, a trilha, uma entrada de uma trilha avisando que o trecho é acidentado e que tem que observar os galhos e teias para sua segurança, mas também falando do tipo de calçado que é para usar, que não é para danificar a flora, que não é para alimentar os animais, que não é para fumar na floresta, não é para acender fogueiras, então uma série de recomendações que têm que ser dadas e têm que ser repetidas porque ainda não é intuitivo das pessoas, né, desse respeito ao ambiente onde eles estão entrando. Então, são orientações que têm que ser dadas repetidamente e às vezes as pessoas ignoram completamente as recomendações apesar disso. Teve uma situação que eu e a professora Daniela, que agora está em Soledade, a gente levou os estudantes de gestão ambiental para Itaipu. E no Parque Nacional de Iguaçu, a gente estava fazendo uma trilha e por toda a trilha tinha placas dizendo não alimente os animais, não alimente os animais.
Primeiro Coati que a gente encontrou na trilha tinha um bando de turista, dando salgadinho, refrigerante, um monte de coisa assim, pros animais, sabe? Então, apesar de todas as recomendações, isso ainda não é o suficiente para causar conscientização, né? Então, precisa de uma ação de educação ambiental, de sensibilização mesmo, para que situações como essa não ocorram. E por fim, aqui eu coloquei uma série de impactos ambientais diretamente associados com as fases da atividade do turismo, né? Que é na questão da implantação da infraestrutura, quais são os principais impactos, com relação ao transporte, atividades recreativas, os principais impactos, a operação de equipamentos turísticos, como pousada, restaurante, lavanderia, né? Que são os impactos que a gente não enxerga, né? Porque a gente usa os equipamentos turísticos, mas a gente não enxerga o destino daquilo, né? O consumo de energia, o consumo de água. Quando a gente está num hotel, a gente absolutamente não enxerga. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que tomam banhos mais demorados ou banhos mais quentes que o normal, ou deixam a TV ligada o tempo todo, coisa que não fazem em casa só porque tu tá pagando pelo pacote, então não faz diferença, sabe? Se tu vai gastar muita energia, se tu vai gastar pouca energia, então fica com o ar-condicionado ligado o tempo todo, toma um banho muito mais demorado que o normal, porque é uma taxa única, independente do quanto tu gastar, né? Em casa, às vezes a gente tende a ser um pouquinho mais cuidadoso em função que aperta no bolso se a gente tiver outro comportamento. E aqui, com relação então ao crescimento do turismo, aumento do número de visitantes, quais são os impactos negativos principais que acontecem, né? E aqui, com relação às questões sociais, né? Não contratação de mão de obra local, buscar produtos fora da área de destino, né? E o crescimento sem planejamento e os impactos que acaba se tornando.